Fala galera, tudo bem atletas? Está começando mais um GraiCast, o podcast da Grai Team, episódio número 11. E hoje nós temos um convidado super especial que atravessou o Atlântico e hoje está aqui conosco para compartilhar toda a sua história. Saiu de temperaturas negativas para esse calor insuportável que está aqui no Brasil. E é um prazer fazer mais um podcast de atleta para atleta, atleta amador para atleta amador, atleta da vida real. Dirk, seja bem-vindo. Ele é brasileiro, mas com nome, eu acho que é alemão, Dirk. Alemão. Seja bem-vindo a mais um podcast. Sinta-se à vontade. Gostaria de compartilhar este momento com você e já agradeço demais a sua presença neste episódio. Que, galera, vai ser legal demais. Vocês vão conhecer quem é o Dirk, como que ele treina, em quem ele se inspira, quais desafios que ele fez. Então, bora! Dirk, seja bem-vindo. Quem é você? Se apresenta aí pra galera. Gui, primeiro, antes de tudo, obrigado pelo convite, por estar aqui. Muito, muito, muito legal vocês abrirem para os alunos. É uma iniciativa bem bacana que vocês estão fazendo. Meu nome é Dirk, é nome, não é apelido, né? E o nome é alemão, mas eu sou brasileiro, Rio de Janeiro, nascido no Rio, morei lá até os 18 anos, depois mudei para Americana, então são dois lugares que eu carrego aí no coração e hoje a gente mora na Alemanha, né? Já tem 6 anos, mais 4 anos em Inglaterra, são 10 anos fora do Brasil já, né? 43 anos e... Posso falar já? Triatleta? Pode pelo falar, currículo? Com certeza, pô. O cara é full distance. E tá escondendo o jogo. Mais ou menos isso. Mas esse sou eu. Esse é o Dirk. Uhum. Legal, Dirk. E vamos lá, vamos conhecendo um pouquinho mais de você. Você falou que você está há 10 anos, vamos dizer assim, longe do Brasil, do outro lado do mundo. Esse motivo de mudança foi o quê? Foi motivo profissional? Foi desejo? O que foi? Acho que foram os dois, né? Desejo de ter essa experiência fora do país e também profissional, né? Então juntou a fome com a vontade de comer, surgiu a oportunidade 10 anos atrás para mudar para a Inglaterra e a gente abraçou e foi viver o desconhecido, né? Foi se aventurar. A gente foi se aventurar, exato. E justo na Inglaterra, né? O país escuro, né? Exato. Que quase não... Completamente diferente do Brasil, frio, escuro, comida não tão boa. Não tão boa, uma das moedas mais caras do mundo. Mais cara também. Então, qual o problema disso? O problema disso é que não dá vontade de treinar, né? Tá frio, tá escuro. O que você vai fazer? Treinar que você não vai fazer, né? Então esse é o problema. Tudo novo, você vai no mercado, tem tudo novo para comer, para experimentar. Aí vem o sedentarismo. Legal. Dirk, vamos falar agora sobre isso, já que você deu esse spoiler. Dirk, você tem 43 anos. Quando você começou a fazer esporte na sua vida? Na fase aí de criança, adolescência, você fazia esporte? Depois na fase adulta, qual foi o tempo que você ficou parado, sedentário? Quando você retomou? Conta um pouquinho essa trajetória aí da sua vida esportiva pra gente. Eu sempre fiz esporte, né? A vida inteira, meus pais sempre me colocaram ou na natação, ou basquete, futebol, eu tentei um pouco, mas eu era muito ruim. Então era sempre assim, esporte coletivo era para queimar energia mesmo. Só que eu sempre fui gordinho, a vida inteira, sempre. Então eu era daquele que fazia 1 hora de atividade física e depois já comia bolacha, não sei o que lá. Então sempre foi eu tinha muita compulsão alimentar, a vida inteira. Então, mas eu sempre me mantive ativo. Daí, por volta dos 16 anos, eu comecei a emagrecer, né? Então eu fiquei num peso até que bacana, só que com 18 eu mudei para Americana para fazer faculdade, né? Então comecei a fazer faculdade e tudo, depois começa a trabalhar, então eu trabalhava o dia inteiro, né? Até mais ou menos umas 6 da tarde.
e depois tinha faculdade até 11 horas da noite. Quando que eu ia treinar? Então, o treino foi embora. Então, desencanei. Não treinava, comia totalmente errado e era só trabalho e faculdade. Aí comecei a ganhar peso, né? Então, foi dali pra frente, eu acho que por volta dos 20, acho que 25, 26 anos, foi ladeira abaixo, né? Até por volta dos 38. Até os 38. Basicamente, então, dos 18 aos 38 foram 20 anos, mais ou menos. E nesse período, bem pouca atividade, assim. Mas, assim, pouquíssima atividade. Eu tentava correr, só que eu era pesado, né? É que você é bem alto, né? Mas Sim. qual que foi o ápice, assim, desse gordinho? O ápice foram 120 quilos. Tudo bem, eu tenho 1,88 de altura. Só que eram 120 quilos. E todo mundo falava assim, não, você... mãe, pai, né? Não, você não tá gordo, né? Você é grande só. Mas eu tava gordo, eu tava com 120 quilos. Era muito, era muito. Só pra gente fazer uma comparação, hoje você tem... Hoje eu tô mesclando aí 73 a 78, dependendo do período de treino, né? Assim, pra prova eu chego a 73. Querendo ou não, são mais de 40 quilos. Mais de 40 quilos. Exato. Legal. Exato. E quando você foi para a Europa, isso piorou esse cenário ou você teve controle? Piorou. Piorou muito porque era frio, era escuro, tinha muita coisa nova. Então você imagina, a gente mudou para Inglaterra, então você ia num pub, você tinha cerveja, assim, você queria experimentar toda, você ia no mercado, você tinha chocolate diferente, você queria... Então assim, eu queria viver aquilo... em um ano que eu não vivi durante a vida toda, né? Então, e era muita compulsão. A gente até ia na academia, só que muitas vezes o que acontecia, acordava, 5:30, 6 da manhã, falava, não, tá cedo, tá frio, desliga o despertador e volta a dormir, não ia pra academia. Quando ia, reclamava, sabe? Não era prazeroso. Não era prazeroso, não era legal. Eu até entrei em contato na época com você para montar um plano de musculação, né? Você me passou, só que aí eu não fui. Então, assim, a gente flertou durante muitos anos ali, do tipo assim, eu vou fazer agora. E não ia, porque eu não tinha uma motivação. Eu não tinha, assim, um objetivo. Nada. Qual que era o objetivo? E quando teve essa virada de chave? Essa é muito boa. A gente ficou 4 anos na Inglaterra e depois surgiu uma oportunidade para ir para a Alemanha, né? Por outra empresa, em 2019, e mudei para a Alemanha. Só que no que mudou para lá veio o Covid. Fecha tudo, tal, não sei o quê, não pode fazer isso, não pode fazer nada, então você imagina. Um país totalmente novo, uma cultura totalmente diferente, porque a cultura alemã é totalmente oposta à brasileira, uma língua que não precisa nem falar, né? A dificuldade do que é. E a gente estava morando até num apartamento que era provisório e depois não dava para mudar, então o provisório ficou definitivo, que era no meio do nada, não tinha nada. Você até conheceu que foi o apartamento que você foi, pequenininho, tudo. Então, e era um trabalho novo. E as expectativas eram muito grandes em cima de mim, né? Então eu me dediquei, eu mergulhei no trabalho, né? Mesmo com Covid, eu viajava, não podia viajar de avião, eu viajava de carro, dirigia, 10, 12 horas para ir num fornecedor e não sei o quê. Então, assim, a minha vida era o trabalho, né? Então, treino, esquece, não tinha treino. Então, isso começou a gerar ansiedade, né? Então, assim, é que nem uma panela de pressão. Eu tinha muita pressão do trabalho, muita expectativa, né? Um país totalmente novo. Então, aquilo começou a acumular e me dar ansiedade, que chegou num ponto que também parte de relacionamento eu não estava conseguindo me dedicar, né? A Raquel, direito, e era tudo novo para ela também. Então, ela tinha as ansiedades dela, eu tinha a minha, então não estava rolando. E chegou a um ponto que eu explodi. Eu simplesmente explodi. Eu tive um burnout, né? Eu fui afastado
do trabalho por 3 meses, né? Chegou um ponto que eu falei assim, eu não consigo mais. Eu estava indo trabalhar de manhã, eu lembro disso, e eu parei assim, eu falei, eu não consigo, eu comecei a chorar, mas assim, chorar. Eu liguei para Raquel, nesse período a gente quase separou também, né? Eu não tava em casa, a gente não estava morando na mesma casa, né? Eu liguei para ela, eu falei, me ajuda, pelo amor de Deus, né? E não posso chorar. Pode chorar. Aí eu fui no médico, né, na Alemanha, e ela falou, você tá claramente que você teve um burnout, né? E me deu atestado na época, né, de 1 mês e antidepressivo, né? E eu comecei a tomar antidepressivo, tal. Puta, era maravilhoso, porque assim, eu conseguia dormir, né? Eu tomava aquilo, puta, eu apagava, eu desligava, eu dormia. Então eu conseguia descansar. Só que a hora que eu acordava, os problemas estavam lá, a mesma coisa e tal. E eu queria vir para o Brasil, só que não podia porque não tinha voo, que era a época de Covid, né? E eu tava nessa vida, né? Antidepressivo, afastado do trabalho, o que eu vou fazer, né? Eu comecei a caminhar. Eu ia no meio das florestas lá, caminhava no meio da neve. Comecei a andar, e eu não tinha fome, eu não tinha apetite. Às vezes eu tinha picos de ansiedade, que eu ia no mercado, eu comprava chocolate, bala, biscoito, um monte de coisa e comia tudo no estacionamento mesmo do mercado. Eu comia, de tamanha ansiedade. Então, eu mesclava entre falta de apetite e muito apetite, né? E eu fiquei nessa, eu falei, minha cabeça parecia que tinha assim um monte de demônio brigando comigo dentro, né? E eu tentei, falei, não quero mais viver, por 2 vezes, né? E eu até brinco, né? Porque eu falo, vaso ruim não quebra, cara. Vaso ruim não quebra, eu sou ruim pra cacete, eu sou muito ruim. E não quebrei, né? Eu falei, tá, mas eu tenho que achar um propósito para isso, né? Só que o que eu vou fazer? Não tem o que fazer, não tem onde viajar, não tem, sabe? Eu tava ilhado, né? Fora do trabalho e tal. E eu tentei achar alguma coisa, comecei a caminhar e comecei a perder peso, né? Falei, pô, tô perdendo peso, a calça tá ficando larga e tal, né? Eu falei, acho que eu vou voltar a correr. Comecei a dar uns trotinho e tal, correndo a pace de 6,30, 7,5. E eu ficava orgulhoso com aquilo, porque eu estava voltando a correr. Porra, eu corria aqui em Americana, Avenida Brasil. Na época, eu achava 8, 10 quilômetros, era meu longão. Porra, eu ficava orgulhoso pra caramba. E eu voltei a correr aquilo, e eu às vezes postava no Instagram, mas não para me achar, porque aquilo era motivo de orgulho para mim, daquilo que eu estava enfrentando. E sempre tem alguém que fala, você está correndo ou está se arrastando? Eu lembro até hoje. Um amigo meu escreveu, você está correndo ou está se arrastando? Né? Eu falei, não, eu estou voltando. Né? E eu sempre tive, assim, eu não sei da onde veio o triatlon, mas eu sempre admirava triatleta. Para mim era tipo, os caras são semideuses. Como que o cara consegue nadar, pedalar, correr? Como? Qualquer distância. Ironman, então, era um negócio, eu falava, puta, cara, que é isso? E eu botei na minha cabeça, né? Isso lá atrás, em 2015, que eu ia fazer um Ironman, só que eu treinei por conta, tudo. Me arrebentei, lógico, e parei. Aí mudei de país e tal. E nessa daí eu tava caminhando, eu falei, eu vou treinar para um Ironman. Botei na cabeça, assim, entrou na cabeça, eu falei, eu vou fazer isso, né? Conversava, falava com algumas pessoas. Não, nunca que você vai conseguir fazer um Ironman, mas nunca. Você imagina, gordinho, sedentário ali, começando a caminhar, você quer fazer um Ironman? Você tá zoando. O que eu fiz? Comprei uma bicicleta, né? E comecei a pedalar. E o que eu fiz? Entrei em contato com o Gui. Falei, Gui, eu tenho esse sonho. Então, assim, naquele momento que eu tinha compartilhado com algumas pessoas esse sonho do Ironman e essas pessoas
falaram, você tá louco, você tá viajando, você nunca vai conseguir fazer isso, você não é capaz disso, blá blá blá. Você chegou, você foi o único que falou assim, tamo junto, vamos fazer. Eu tenho até hoje salvo a mensagem que você me mandou, você falou, vamos fazer esse sonho virar realidade. Caralho, desculpa a palavra, mas se o cara falou que dá, né? Eu falei, acho que dá, né? E aí eu comecei, né? Eu lembro, faz corrida e tal, não sei o que, bicicleta, a natação, que eu nadava quando era criança, eu tive que reaprender a nadar. E eu comecei a fazer, e eu sempre postava, né, no Instagram e tal, não sei o que. Então, as pessoas começaram, não, começou, mas é modinha, ele vai parar logo, não vai aguentar, não vai conseguir, né? Outras falaram, isso que se faz não é saudável, onde já se viu, não sei o que. Então, assim, ninguém apoiava, ninguém. Só que eu estava ali, todo dia martelando. Então, quando eu falo hoje que o esporte salva a vida, o esporte salva a vida, porque salvou a minha. Não só a vida, o casamento, tudo, né? Então, eu comecei. Foi por isso que eu comecei. Então, na medida que eu ia fazendo, algumas pessoas começaram a falar, putz, que legal. Isso daí está me incentivando para ir para academia. Eu falei, puta, eu achei meu propósito. Porque eu tava naquela noia ali, do tipo, eu quero ser útil, eu quero fazer na minha vida algo útil, né? E eu falei, puta, é isso, cara. E aí eu comecei a treinar. Eu falei, pus na minha cabeça, eu vou fazer um Ironman. Boa, Dirk. Cara, você me respondeu umas 10 perguntas aqui. E eu também Desculpa, eu me empolguei. Também tava chorando junto com você. Vou fazer alguns comentários aqui. Por favor. Velho, tô muito feliz aqui de receber o Dirk, de compartilhar essa história, porque ele também é inspiração para mim, ajudou a realizar também vários sonhos. E vai ser demais esse bate-papo. E ver que o esporte trouxe uma luz quando você estava lá no fundo do poço, no fundo do buraco. E com excesso violento de trabalho num país novo, a pandemia, por um lado, ajudou a enterrar mais um pouco, e por outro lado te mostrou o esporte, porque você tinha que sair de casa, fazer alguma coisa, né? E eu tive o prazer também de correr com ele em alguma desses bosques lá da Alemanha, e o lugar é bem propício aí pra gente refletir bastante, né? E Dirk, a corrida, o esporte de modo geral, trouxe a vida de volta pra você, né? Você renasceu, trouxe o casamento de volta pra você. Eu acho muito importante quando a gente se apega em algo que nos dá prazer, que nos faz viver novamente, né? Então a gente tinha um Dirk antes do esporte, ou nessa pausa da vida aí de quase 20 anos, sedentário, que se dedicava ao trabalho, que mudou de país, que teve a dificuldade de adaptação, que depois mudou de país novamente, que enfrentou a pandemia, se encontrou num quadro depressivo, onde a única coisa boa da depressão era que o remédio fazia dormir, né? Fazia descansar, né? Sim. Mas uma coisa bem legal que você falou é que o remédio não tira os problemas, né? Uhum. Entendeu? Ele pode fazer você descansar, pode te acalmar um pouco mais, mas os problemas continuam ali. Então, isso é uma coisa bem legal para quem está nos assistindo, que o tratamento, principalmente com medicação, ele é extremamente importante. Mas é extremamente importante também ter outros recursos paralelos que vão ajudar a gente se reencontrar, trazer essa vida novamente. E eu lembro até hoje que antes dele se apaixonar pelo teatro, eu falava, tem uma prova do lado da sua casa, você tem que ir lá assistir. Aí ele não foi. Aí no ano seguinte eu falei, você tem que ir lá assistir.
Aí eu acho que de tanto encher o saco, ele foi. Aí ele foi, chegou assim, ele falou assim, puta, eu vou fazer isso daí. Entendeu? Aí ele falou, não, você vai vir aqui e você vai fazer também. Eu falei, não, Dirk, não é minha realidade, não é... Você lembra? Eu lembro. Eu não tenho condição de ir pra Europa e tal, e isso, não, você vai ficar aqui na minha casa. Aí ele começou a me convencer, as coisas começaram a ficar reais pra mim. Fiz um monte de rifa aqui no Brasil na época e sou muito grato a todo mundo que me ajudou, principalmente ele de receber eu lá. Aí no começo da preparação, minha esposa ficou grávida. Sim. Eu falei, puta, e agora? A gente nem sabia se ela ia ir pro Charlie de Hot. E eu falava tanto dessa prova pra ele porque esse triatlo é o maior triatlo hoje do mundo de longa distância, em números de inscritos aí. É como se fosse um Ironman, mas não é da bandeira Ironman, então é da distância full. E a gente teve o prazer de fazer em 2023 o primeiro full dele e acho que foi o quarto meu lá na Alemanha e foi incrível os dias e a prova que a gente passou lá junto. Dirk, e fala pra mim agora, cara, você encontrou motivação onde não tinha, entendeu? Sim. E eu sempre falo isso no podcast, que a gente precisa valorizar as pequenas conquistas. E às vezes as pequenas conquistas que pra gente é muito, pra outros é muito pouco. Uhum. E a gente tem que tomar muito cuidado, tentar filtrar muito quando essas coisas, tanto elogio positivo e negativo, chegam pra gente. E esses primeiras corridinhas pós-burnout, pós-depressão, que eram ótimas conquistas pra você. E assim, como que era assim, nesse fundo do poço, você calçar o tênis? Como que era isso? Eu cheguei e eu tive a... Como é que eu posso dizer? Foi um sinal do meu corpo do tipo, cara, do jeito que você tá fazendo, não dá. Chega. Eu entendi a mensagem, foi meu corpo falando, chega, não dá, você tem que mudar. Então, eu falei, eu tenho que mudar, né? E daí, eu comecei calçando tênis, indo devagarzinho, com tênis errado, que me doía tudo. Suplementação, esquece, eu não tinha treino, não tinha planilha, não tinha nada. Então, era do tipo assim, eu não podia ficar em casa sem fazer nada. Porque se eu ficava em casa, os diabinhos começavam. Começava a pensar coisa negativa. Exato. Então, eu precisava silenciar esses pensamentos e o esporte me ajudou a silenciar. E o esporte me deu essa luz. E quando você estava ali, calçou o tênis, saiu para fazer a caminhada, qual era a sensação durante e pós? Nossa. Porque tinha o dia seguinte, né? Tinha o término do dia, e aí? Ali o esporte sempre me fez me sentir bem. Então, assim, até hoje, várias vezes eu falo, putz, eu tenho que treinar isso. Hoje, a carga de treino que eu tenho, você sabe, é infinitamente maior, né? Então, às vezes eu chego na sessão que tem que fazer à noite, falo, eu não quero fazer isso, não sei o quê. E eu penso, como é que você se sente depois do treino, né? Eu me sinto bem, eu me sinto feliz, com endorfina, alegre, contente. Então eu falo, é esse sentimento que você vai ter. E é só o começo que é ruim. Até você aquecer, depois você aqueceu, você vai embora, entendeu? Você vai se sentir bem e tal. Então eu penso no efeito. Então assim, o mesmo efeito que eu tinha com o remédio que me fazia dormir, que era bom, eu tenho no esporte. O esporte me deixa feliz, me deixa alegre, me deixa motivado, me deixa... A sua pílula hoje é diferente, né? Não é mais o medicamento, né? É o esporte. Sim, exato. E é aquela questão, né, pessoal? A questão de escolha, né? Eu não vou fazer e vou ficar irritado, estressado, ou tratar mal quem tá em casa e dormir ruim, não dormir direito. Ou eu vou, entre aspas, perder ali meia hora, uma hora e meia, mas depois eu vou conseguir ser uma outra pessoa, né? Então hoje é questão de balanço, né? De escolha. Sim. E por isso que é legal a gente ter atletas, triatletas da vida real, né? Isso, pessoal, é a vida real do dia a dia, do triatleta, do corredor, do nadador, do ciclista. E assim, aí lá no começo, começou a caminhada, começou os trotinhos, conquistou os 5, os 10.
já não veio o triatlo, eu sei que veio outras provinhas antes. Aí a gente se propôs a fazer a Maratona de Paris, eu acho que foi. Foi. Mas antes, eu falei assim, eu vou fazer uma meia maratona. Uma meia maratona, né? Eu fiz uma meia maratona, eu acordei, né? E falei assim, eu vou correr uma meia maratona. Eu, naquela época, eu não sabia o que era gel, eu não sabia o que era hidratação, eu não tinha você ainda. Então, eu fui correr. Eu levei 2 horas e pouco para correr, bem mais de 2 horas, quase 2 horas e meia, 2 horas e 40 para correr essa meia maratona. E no meio do caminho eu fiquei com sede, fiquei com fome. A minha sorte é que eu achei umas maçãs no meio do caminho, comecei a comer, só que eu completei. Então eu sempre fui apaixonado pela distância. Pelo volume, pelo endurance. Para mim não era assim, eu sou o corredor de 5K que vou fazer abaixo de 20 minutos. Não, para mim é distância, né? Então começou 5, 10, aí eu fiz essa meia maratona, eu falei, putz, tem uma luz aí no fim do túnel. Aí eu entrei em contato com você, que a meta na época era fazer a maratona, né? Eu falei assim, puta, eu vou começar com uma maratona, que foi a Maratona de Paris. Paris. Exato. Essa daí foi Legal, que ano mesmo? Foi 2022. Foi a Maratona de Paris. 2022, Mas daí, do antidepressivo, só fazendo um adendo. Eu ainda estava tomando antidepressivo. Só que eu queria parar. Só que você não pode parar, assim, de uma hora para outra. Né? Fazer o desmame, né? Fazer o desmame, exato. Aí, a Raquel ela me mandou uma mensagem. Vai ter uma prova de bicicleta aqui, perto de casa, são 105 quilômetros, né? Por que você não se inscreve? Era 80 e 105. Eu nunca tinha pedalado 105. O máximo que eu tinha pedalado era 80, mas assim, para um pouco, descansa, bem devagarzinho. Eu falei assim, ali vai ser o meu ponto de virada. Eu me inscrevi, não tinha você, não tinha nada. Me inscrevi nessa prova e fui, né? 2 géis só. E falei assim, esse vai ser a minha virada. E fui nessa prova. A bicicleta não tinha bike fitting. Eu não ajustei, porque eu não tinha torquímetro, era bicicleta de carbono. Eu não queria mexer, porque eu não sabia quanto, para não quebrar o quadro, né? Então, eu fui para essa prova com a configuração da bicicleta do jeito que ela veio. Então, eu comecei a pedalar com chuva. Estava até frio. E começou a doer as costas, começou a doer a perna. Falei, vou terminar. E tinha aquele carro, né, que vai atrás. Se o carro te passar, você tá fora da prova. E eu lembro que, faltando pouco, eu vi o carro chegando. Eu falei, não, eu não vou ser desclassificado. Não vou, eu vou terminar essa prova. E fui ali, assim, do tipo... Eu tava me arrastando no final. E o pessoal, né, lá, falando, vamos, que tá acabando. E eu lembro que na linha de chegada, eu não sei o nome, tem aqueles caras que se vestem como se fosse um capetinha, sabe, um capeta do diabo, Sim. né? Eu guardo hoje essa foto na parede, né? Eu cruzei a linha de chegada, eu comemoro e atrás tem o diabo. Eu passei, entendeu? Então, ali foi. E ali eu falei, eu não tomo mais antidepressivo. Meu antidepressivo vai ser o esporte. Aí eu entrei de cabeça. Então não quis saber de desmame, não quis nada. Eu, por conta, parei com tudo, né? E foquei no esporte, né? Eu falei, entrei em contato com você, falei, Gui, vamos, que a primeira meta é fazer... Eu já tinha corrido a meia maratona por conta, né? Primeira meta é a maratona. Daí que começou a loucura. Aí escolheu Paris. Aí daí em diante não parou mais. Exato. Dirk, vamos falar um pouquinho agora dos seus desafios. Uhum. Você já contou pra gente que fez a meia maratona por conta. Aí fez uma prova de ciclismo por conta. E aí depois veio a Maratona de Paris. De lá pra cá, quais provas você já fez, assim, que... Porque assim, na Europa não tem tanto volume de prova que a gente tem aqui no Brasil, porque você passa um período, vamos dizer assim, mais interno, né, dentro do lar, por causa do período de frio, de neve e tudo Sim. mais. Inclusive, não sei como você veio pro Brasil, né? tá cancelando todos os voos lá. Mas assim,
foram o quê? O que foram nesse meio do caminho? Quantas meias você fez? Quantas maratonas? Quantos triatlons? Você tem isso catalogado assim, mais ou menos? Sim. Isso num período, vamos dizer assim, de 5 anos. Foram mais ou menos aí 4, 5 anos, né, que eu tô nessa vida de endurance. Então foi a primeira maratona de Paris e naquele mesmo ano eu tinha me inscrito para a maratona de Berlim por farra e eu consegui, né? Eu lembro até hoje, eu mandei, Gui, fui sorteado, se vira. Né? Então, no mesmo ano que eu corri uma maratona... Às vezes os alunos, eles fodem o treinador. Às vezes. E daí foram essas 2 maratonas, mas assim, hoje no currículo eu tenho o Full Distance, que é o Challenge Road, tenho 470.3, que é a meia distância, né, do Ironman, 4 maratonas e meia maratona hoje... Virou treino, eu não conto mais, né? Eu não conto mais. E recentemente, algumas semanas atrás, eu fiz, essa daí eu incluo no currículo também, que foi aquele desafio de natação 100 vezes 100, que eu fiz 10 km nadando, que pra mim foi o negócio mais Esse louco. treino aí é o treino mais famoso da natação do Endurance, tá? É 100 de 100, né? 100 vezes... Eu nunca fiz, eu fiz 50 de 100 já, mas 100 de 100 é azulejo. Ah, lá não é azulejo, né? Lá é placa de alumínio. Placa de alumínio, inox, né? Mas aqui se fosse no Brasil, você ia contar bastante azulejo. Meu Deus do céu, se não for. Então você já falou que a sua paixão aí é o Endurance, é ficar tempos e tempos ali correndo, pedalando ou nadando. Sim. E esse momento que você está fazendo atividade física, o que você pensa? O que passa na sua cabeça? Passa muita Porque coisa. assim, é tempo, hein? Dá pra pensar, hein? Puta, dá. Dá pra pensar na vida, hein? Dá. E até, assim, algumas pessoas no trabalho, né, elas perguntam qual que é a rotina. Então, a rotina, você treina 15 horas até 21 horas por semana. E sempre vem aquela piadinha, mas que hora você trabalha? Sempre vem aquele comentário ácido, né? Então, às vezes quando eu tô correndo longão, eu começo a pensar, eu desligo a minha cabeça e começo às vezes a pensar de trabalho, né? Os problemas que eu tenho no trabalho, e ali que surgem as soluções dos problemas, né? Dos desafios que eu tenho na semana, porque geralmente o longão de corrida é no domingo, né? Você já consegue organizar a semana ali? Eu consigo organizar minha semana, eu consigo organizar minha vida, eu consigo planejar N coisas, então é um momento meu que eu desligo. Então o pessoal fala, nossa, mas como é que você consegue correr 2, 3 horas sem um fone de ouvido, nada? Eu prefiro ficar em silêncio, só ouvindo os meus pensamentos ali e tal. Então eu consigo organizar. E lá eu não tenho um grupo de corrida. Então eu corro sozinho, eu pedalo, aquilo que você falou lá, o tempo que você tem um clima legal para você ir para a rua, são alguns meses só, 4 meses. O pessoal fala, nossa, é lindo aí e tal. É lindo. É lindo. Só que 4 são meses. 4 meses. O resto eu tô treinando no rolo. Então, eu lembro até hoje, eu fiz um dos treinos do ciclo do Ironman, foram 6 horas no rolo. Sabe que 6 horas ali, você fechado, num quarto, olhando para uma tela, você briga com seus demônios ali. Tem hora que você fala, não, a cabeça fala, chega, já deu, isso aqui é loucura. Você fala, não, eu tenho que mandar 6 horas, eu vou fazer e depois ainda tem que correr 18 e eu vou fazer. Então, isso daí me ajudou muito na cabeça, a ter uma cabeça blindada. Então, hoje, pouca coisa me assusta, porque você treinar sozinho ali é terrível. O esporte hoje, além de trazer a vida de volta, te brindou, né? Sim. Hoje é muito mais forte. Muito mais. E antes, como você vê a sua produtividade no seu trabalho antes, se matando de trabalhar, sem atividade física, e hoje, com atividade física, provavelmente um volume de trabalho mais organizado se torna um pouco menor, assim, de horas de dedicação, quero dizer. E como você vê assim, a sua performance no trabalho hoje? Hoje melhorou absurdamente, porque eu não faço o volume de trabalho. Então, eu tenho que começar meu dia com um treino, trabalhar, me alimentar bem, e no final do dia eu tenho outro treino. Então, eu tenho aquela janela do meu trabalho para fazer acontecer. Então, eu faço acontecer naquela janela.
Então, o que acontece? Às vezes eu tenho uma reunião no final do dia que vai me atrapalhar o treino, então eu tenho que saber balancear. Treina na hora do almoço, mata o almoço, treina, faz uma corrida, almoça durante a reunião e faz. Então, você tem que equilibrar os pratinhos ali e conseguir adaptar. Mas hoje o meu trabalho ele é muito melhor porque eu consigo organizar e eu consigo ser mais produtivo. Eu não chego mais no trabalho ali, que às vezes eu chegava às 7 da manhã com sono, aí vai, pega o cafezinho e conversa com fulano, Beltrano. Não, hoje eu chego já, saí do treino de natação, eu já chego lá milhão, pego um café e já começo a trabalhar. Então eu não tenho mais aquela... eu tenho que ser produtivo ali, eu tenho que fazer ali. Então Porque se você não for produtivo nesse espaço de tempo, você não vai conseguir ser produtivo nas outras questões da vida, né? Do trabalho, de casa, de tudo, né? Sim, exatamente. Você acabou de falar que você é apaixonado, então, pelo Endurance, ali onde você se encontra, ficar horas e horas treinando. E quais as experiências nesses últimos anos que você se encontrou novamente, encontrou sua vida, seu caminho novamente, que te marcaram no esporte? Uma das coisas que você já me falou que me marcou foi você ficar 6 horas no rolo. E que mais que te marcou? Alguma conquista, algum treino, algum lugar que você foi? Eu acho que toda, assim, questão de treino na Alemanha tudo é muito bonito, né? Eu não tenho que reclamar. O chão é tudo perfeito para treinar, aquelas vistas, tudo, mas... Eu só tenho uma coisa para reclamar. Eu treinei na Alemanha. Mas isso é porque nós temos um jeitinho brasileiro, tá? Galera, quando a gente passa dentro da cidade, a gente tem que parar em todos parem. Meu Deus, aqui o semáforo tá fechado, mas não tem carro, né? Passa com a bicicleta. Blum! Lá tem que colocar o pé no chão. Sim. Aí os atletas da medinha do Strava fica puto, né? Porque a média vai lá pra baixo. Mas, é incrível pedalar. Quando você entra... Aqui pra gente, a gente chama estrada vicinais, né? Que são estradas, vamos dizer assim, menos pavimentadas, né? Mais simples assim. Mas a diferença daqui pra lá é que lá as vicinais são tipo uma autobahn e aqui é bem remendado, né? Mas é muito prazeroso, sim. E essas coisas que te marcaram, qual foi sua maior conquista, assim? Além, lógico, de ter saído do burnout, da depressão, da obesidade. A minha maior conquista foi o full distance, né? Distance Ironman, Challenge Roth, isso daí foi... Eu lembro até hoje, eu coloquei uma pilha danada em você, eu fui lá, né? Você comentou, eu cheguei aí, eu me apaixonei, eu falei, Gui, você tem que vir pra cá, mas a minha ideia... Porque assim... Eu tava treinando, a gente não tinha data nem para 70.3, nada, não tinha. Você falou assim, você vai treinar, você vai fazer todas as distâncias, aí a gente pensa no full distance, né? E eu já tinha começado, acho que eu já tinha feito o sprint olímpico, eu tinha mais um olímpico na fila, e eu comecei a colocar pilha em você. Falei, vamos fazer, e você falou, vamos fazer. Aí eu olhei assim, como assim vamos fazer? Eu estou convidando você, Guilherme. Você falou, não, a gente vai fazer. Eu lembro, eu falei pra Raquel, Raquel... Eu lembro até que eu falei, né? Se for pra mim sozinho, eu não vou fazer. Eu falei, eu tenho um pouco mais de 1 ano. E a distância era surreal. Era dobrar, né? Era dobrar, até mais, né? Eu não tinha nem feito o 70.3, nada. Então, ali... Hoje eu tive algumas lesões no meio do caminho, mas não por causa de treino, foi por causa da bicicleta. Então... 2 momentos que me marcam muito, lógico, completar o full distance, isso aí foi algo que até hoje eu choro só de pensar, e o 70.3, que eu fiz 5 semanas antes, né? Meu primeiro 70.3 foram 5 semanas antes do full, e até lá eu tava com dúvida se eu ia conseguir fazer o full, porque eu não encaixei na bicicleta, o fitting não encaixava e eu sentia muita dor no joelho, você lembra que Sim. O meu volume foi até reduzido por causa disso, e eu lembro que cruzando ali, vendo aquele tapete do 70.3, eu falei, cara, é possível. Então ali caiu a ficha, eu falei, puta, vai dar pra fazer. Pra cima. Ali foi...
emocionante. Pessoal, essa conquista foi incrível. Eu lembro até quando ele se assustou aí que que eu decidi até fazer junto com ele. Ele pensava numa prova assim pensava no corte, viu? Ele pensava no tempo de corte, aí depois o tempo foi diminuindo. E eu até falava pra ele, para de ficar pensando em tempo, vai treinar. E ele fez um tempo que ele nunca imaginou fazer na vida. Pra você ter ideia, a maratona que ele correu sozinho, ele correu na prova lá, né? Acho que foi mais ou menos o mesmo tempo, né? Foi uma das melhores. Uma das melhores maratonas dele foi no triatlon. E eu lembro até hoje que eu acabei a prova, depois eu já subi ali rapidinho pra arquibancada e vi a alegria dele chegando. Nossa, aquele dia foi... Era surreal, assim. Eu meio debilitado ainda, né? Mas era surreal. Eu acho assim, que você falou, eu ia perguntar aqui pra você, o mais desafiador pra você, o que foi mais desafiador nesse processo de retomada, assim? Qual treino foi mais desafiador pra você? Qual prova? Eu acho que você já falou que foi o full, né? Mas teve algum momento que você duvidou, né? Igual você falou, que seria capaz ou não. Uhum. Mas tem algum episódio, assim, algum dia que tipo, nada rolou, que foi desafiador pra você entregar, fazer algo, algum momento? Sim, os treinos, lógico, a carga de treino era muito, muito grande, principalmente na natação, porque no começo eu conseguia nadar acho que 200 metros sem parar, depois eu já estava morto. Eu falei, gente, como é que eu vou nadar 3.800? Não dá, não consigo, né? E a carga de treino foi um negócio violento, que muitas vezes eu falei, eu não consigo fazer isso aqui. E aquilo, né? Você está num treino de 6 horas, vamos fazer a primeira hora, na segunda, na terceira. A hora que você faz a terceira, você fala, tô na metade. E você vai. Então você vai. Eu ia negociando comigo mesmo. Ajudava esse trabalho, né? Mais uma horinha, vai. Depois aí a gente para. Já chegou aqui, mais um pouco. Aí eu pensava, cara, imagina se você treinar, se você completar essas 6 horas. Cara, isso é surreal. 6 horas dentro de casa ali, e depois correr 18? Imagina o sentimento que você vai ter. Então, eu começava a imaginar o sentimento que eu ia ter. Lá no final. Eu falei, vamos, agora vai. Foi a mesma coisa que eu usei semanas atrás para fazer o 100 de 100 na natação. Negociando comigo mesmo e falando, imagina qual que é o seu orgulho que você vai ter. Porque ali é 4 horas, 3 horas e pouco, 4 horas e pouco dentro da água. Foram mais de 4 horas. Assim, em total foram mais de 5 horas, né? Porque teve os intervalos. Porque teve os intervalos. Então foi... Mas isso daí me fazia eu gosto desse desafio, né? Pode ficar muito tempo sofrendo. Exato. Porque a recompensa é gigante. Eu acho sim que você vê aqui, eu ia até perguntar quais são os lugares mais bonitos que você já fez prova, que você já treinou, porque eu tive a oportunidade de conhecer a região que você mora no sul da Alemanha, ali é bem privilegiada, né? Sim. Então não é um lugar de, vamos dizer assim, de grande cidade, de metrópole, né? Mas são cidades mais de interior, né? Uhum. E os lugares, assim, são bem bonitos, né? Às vezes eu me via aqui no Caminho da Fé, passando pelo sul de Minas, lógico que são terrenos totalmente diferentes, mas as paisagens são muito bonitas, né? E o que te marca, assim, de beleza natural, assim? Que me marca a Maratona de Paris. É lindo você correr ali, Torre Eiffel, você passa pelos principais pontos turísticos. Ali foi muito bonito. Roth em si foi muito, muito bonito também. Berlim, a energia das pessoas. Então, assim, cada prova tem a sua beleza, né? Então, eu sempre, quando estou em prova, eu estou sempre muito focado, né? Mas eu sempre paro ali para admirar tudo que tem em volta, né? Então, não tem... Eu acho que, assim... E uma prova que eu guardo no meu coração é São Silvestre, porque a São Silvestre era o meu principal objetivo quando eu comecei, correr os 15 quilômetros da São Silvestre. Então o pessoal fala, nossa, São Silvestre. Porque São Silvestre foi o ponto de partida, foi a primeira meta. Ali, eu acabei de correr a São Silvestre número 100 e eu amo a São Silvestre, porque assim... E
por sinal, uma prova linda, né? Uma prova linda pela energia, pelos locais que passa. Lógico, o cenário é totalmente diferente, mas como se, por exemplo, você fizesse uma prova em Paris, passando pelos principais pontos da cidade. E São Paulo é uma cidade bonita, lógico, tem todos os problemas, mas a prova é muito legal. Muito. Agora, toma cuidado nessa pergunta aqui, Dirk, nesse bate-papo a partir de agora, porque sua esposa tá aqui do lado, tá bom? Nossa. E talvez possa levar uma chinelada aí, alguma coisa, acertar o microfone e acabar com o nosso estúdio. Mas o que você sonha em fazer daqui pra frente? Nossa Senhora. Quais são suas metas, assim, que hoje você já conhece o esporte de uma forma muito diferente. Temos já um full programado agora para 2026. Temos outro 70.3, que hoje, vamos dizer assim, que hoje isso faz parte assim, da sua rotina do treinamento. Você vai voltar a fazer uma prova de long distance. Tem algo assim que você fala, pô, eu sempre tento, não consigo fazer, eu quero fazer tal coisa. Uma das respostas eu já sei. Mas assim, um lugar que você gostaria de ir, que você gostaria de viajar, que você gostaria de fazer... um desafio maior, um desafio menor, independente se seja de longa duração, pouca duração. Mas o que você sonha em fazer no esporte, assim? Acho que o sonho de todo triatleta é Kona, né? É Kona. Esse aí esse ano ficou... Agora tá com as novas regras, tá mais difícil, né? Mas esse é o sonho, né? Então eu tinha meio esse é o ápice, né? De todo triatleta. Né? Eu tinha até desencanado de Kona, falei, puta, com essas novas regras é muito difícil. Então, só que no meu último 70.3, em setembro, eu conheci um senhor, ele devia ter os seus 60 e quase 70 anos, né? E eu tava na fila do banheiro, né, trocando ideia com um amigo meu, ele olhou assim para trás e falou, porra, brasileiro, pô, o brasileiro tem todo canto, a gente se encontra na fila do banheiro e tal. Cara, muito gente boa. Eu não lembro o nome dele, não lembro nada. E eu comecei a conversar com ele, né? Contei da minha história, tal, não sei o quê. Ele falou, cara, eu já fiz Roth, eu já fiz Áustria, eu já fiz isso aqui, eu já fiz Kona. Assim, pra ele, um cara assim, normal, um senhor normal, né? E ele entrou por Kona através da quantidade de full distance que você faz. São 12, né? Se eu não me engano, são 12, né? E a hora que ele me falou isso, eu não tinha a ideia que dava para fazer, né? E a hora que eu olhei assim, eu falei, puta, cara, é possível, né? Só que 12 full distance, ou até mais, 12, 15, eu não lembro agora, é muita coisa. São 12. Para quem tá assistindo, essa regra é muito bacana. Kona é um mundial de Ironman. E para participar de Kona existe uma classificatória, como se fosse correr uma Major. Então existe uma pontuação hoje, a nova regra, né? Que dependendo da sua classificação em uma das etapas que você fizer de Ironman Full, você pode sim ser habilitado a participar de Kona. Aí você dá o direito de você fazer a inscrição. Então o caminho mais tradicional é esse, você ter esse qualify para a prova. O segundo caminho de você participar de uma prova de Kona é pelo programa de fidelidade. Essa regra você tem que ter 12 Ironmans fulls, sendo que o último ou os 2 últimos no último ano, assim, uma coisa do tipo. Você entra numa lista de sorteio e ali você pode ser sorteado para participar de Kona pelo programa de fidelidade do Ironman. Mas aí são 12 Ironmans fulls, né? Então a regra assim, ela demora um tempo para você ter essa bagagem. E a terceira situação de Kona é através de um patrocinador, de ser um convidado da prova. Mas isso acaba sendo mais para as personalidades aí, né? E não para nós meros mortais. Exato. Então, além de Kona, existe outra coisa que você visualiza assim? Maratona do Rio. Maratona né? do Rio. Porque eu sou do Rio. E lá que eu comecei, né? Desde pequenininho, fazer esporte. Então, é uma coisa que eu quero muito fazer. Não sei quando vai dar, mas quero muito fazer. E basicamente são essas duas provas. E lógico, distância, né? Eu gosto de ir sempre além. Ir sempre além, né?
Ultramaratona é uma coisa que eu tenho vontade, só que hoje eu estou me dedicando no triatlo. Mas se prepara, né? Então, e é mais ou menos isso. Esses são os planos pro futuro, se Deus me der saúde para continuar. Com certeza, né? Vai dar. Dirk, vamos falar um pouquinho de inspiração agora. E eu já quero deixar bem claro que na minha última preparação do último long distance aí, outra prova full que a gente fez junto em 2023, eu nunca me dediquei tanto na vida para um treinamento como me dediquei naquela época. E eu queria... eu senti a oportunidade, principalmente a oportunidade que o Dirk me deu, de fazer algo, aproveitei essa oportunidade de fazer algo que eu nunca fiz na vida. E também tentar, como que eu posso dizer isso? Eu fui uma fonte de pesquisa para mim mesmo, entendeu? Uhum. Então eu queria fazer tudo que tinha que ser feito. E o Dirk abraçou essa ideia. E ele lá da Alemanha, eu aqui no Brasil, muitas vezes também não tinha vontade de treinar, mas ele era minha inspiração. Eu sabia que ele estava lá no rolo e eu aqui, e às vezes ele até via meu treino antes, mas depois ele ia treinar, né? Porque lá tem o fuso horário, né? Eu acho que até eu inspirava ele lá, né? Porque ele fez, eu tenho que fazer. Mas assim, eu falava, puto, o cara vai ter que pedalar tantas horas no rolo e eu aqui reclamando de pedalar na rua ou sair para treinar. E eu gostaria de saber de você, quem te inspira, ou as pessoas que te inspiram hoje no esporte. Cara, quando eu falo assim de pessoas que inspiram, pode ser pessoas como nós, entendeu? Uhum. Às vezes as pessoas, uma vez me falaram que eu era leonino, né? Aí eu falava, não, eu também sou leonino, né? Uma vez me perguntaram quem me inspira, eu falei, eu inspiro em mim. Não, lógico, brincadeiras à parte, existem outras pessoas que me inspiram, mas fazer o que a gente faz, sim. Se eu não inspirar em mim mesmo, entendeu? Eu valorizar eu mesmo, então assim, lógico, isso não é só ego, né? Os brasileiros, toda vez que o brasileiro fala que ele é bom em uma coisa, ele não tá sendo humilde, né? Aí você chega lá fora, o cara é bom nisso, é bom naquilo e tá tudo certo. Uhum. Aqui no Brasil, se eu chegar assim e falar assim, ó, eu sou bom no futebol. Nossa, mas você é humilde, hein? Você não é humilde, hein? Eu sou bom pra jogar truco. Nossa, mas desce do salto. Uhum. Não é bem assim, né? Então, assim, uma das minhas inspirações, lógico, além de mim, é o Dirk. Eu gostaria de saber também de você. Quem são as suas inspirações? Porque às vezes, assim, a gente precisa também de um pouquinho de inspiração, né? Principalmente às vezes quando a gente não tá com vontade, a gente tá meio cabisbaixo aí. E fala aí um pouquinho dessas inspirações para você. Se quiser citar nome, não quiser citar, sim, aí fica por sua conta. Mas assim, eu tenho inspirações ali que eu falo da vida real, que são pessoas que estão comigo no dia a dia. E tenho inspirações também que eu olho assim no esporte, às vezes até na minha parte aqui hoje, além de professor, atleta, sou empresário, então tenho algumas outras visões de pessoas. Uhum. E eu acho que o segredo é a gente extrair o que as pessoas têm de bom, né? Exato. Então, porque assim, tem aquele ditado, né? Você tem que andar com pessoas que te agregam, né? Quando a pessoa param de agregar, você tem que sempre escalonar. Exato. Lógico, você não vai excluir ninguém da sua vida, não é isso que eu tô te falando, mas você tem que aproveitar as pessoas que te agregam valor, né? Que estão na mesma sintonia que você também. Porque todo mundo respira o mesmo ar, né? Se você estiver batendo com alguém que tá indo contra você, o negócio não vai fluir, né? Você vai ficar derrapando, né? Sim. Agora deixa eu parar de falar. Fala você da inspiração. Eu vejo muita gente quando essa pergunta é feita, quem que é a sua inspiração? Aí fala famoso, N famosos, não sei o que, fulano, beltrano, ciclano. Mas eu sou que nem você. A minha maior inspiração são as pessoas normais, né? Eu, lógico, muitas vezes... quando eu estou desmotivado, eu vejo vídeos meus de provas e falo, olha o que você fez,
né? Então isso daí me traz essa inspiração. E as pessoas normais, né? Que estão ali lutando para encaixar treino com viagem, com família, não sei o quê. Então, e sem desculpa, vai lá e faz. A Raquel é uma grande inspiração para mim, que ela passou agora, porque ela começou, ela se inspirou, né, no meu ciclo e começou a correr, né? Só que ela teve o problema na perna e ela falou, eu vou operar para continuar a correr. Cara, o que ela passou esse 2025 foi surreal. Foi surreal. Para quê? Para voltar a correr. Não foi estética, foi para voltar a correr porque aquilo fazia bem para ela. Porra, meu, ela passou por isso e você acha que eu vou chegar e falar assim, ai, puta, hoje não quero correr não, tô cansado. Eu olho pro lado assim, um tapa na cara. Então, ela, por tudo que ela passou de cirurgia para voltar a correr, fala, cara, Deus me deu essa bênção, eu vou correr e não vou reclamar, né? Então são as pessoas na vida normal, aquele pessoal que está lutando com lesão para voltar a correr. Eu tive uma lesão que os médicos falavam que eu não ia poder mais correr, né? E eu fui lá insistente e tal, e estou aqui correndo, né? Então são as pessoas do dia a dia, né? O pessoal que posta. Então eu falo, se você treina, posta o seu treino no Instagram. Não é que você está se achando, não é que você está se vangloriando, nada. É motivo de orgulho. Não importa se são 2 quilômetros ou uma ultramaratona, um Ironman, qualquer coisa. Poste. É o seu motivo de orgulho, porque você está inspirando alguém. E, por exemplo, eu me inspiro em pessoas que começaram a correr e estão festejando 5K. Ah, mas você já fez um Ironman, então não sei o quê. Cara, mas você precisa de inspiração, né? Porque... É isso, às vezes as pessoas falam, nossa, você já fez Ironman? Eu falo, já. Quantos? Ah, fiz 3, depois eu fiz um de guia, depois eu fiz um brincando. Mas assim, eu falo numa boa, pessoa, mas tudo isso? Eu falei, Mas a pessoa pensa que, tipo assim, pra mim é uma coisa, tipo assim, eu sou até acanhado de falar, entendeu? Porque assim, eu não quero assustar e tipo... Exato. Pra mim é uma coisa normal, a pessoa parece que vê você assim como um deus, né? Exato, é a imagem que eu tinha. Você tá acima. Mas eu também choro, eu também sorrio, eu também tenho meus problemas dentro de casa, no trabalho, vida normal. E assim, quando brilha o olho das outras pessoas, nossa, isso é uma injeção de ânimo em mim no outro dia que... Porra, não tem o que falar. Isso que você falou de postar dessas questões, dependendo se é no Strava, Instagram, qualquer plataforma, ou comentar, ou falar. A gente, quando a gente pratica esporte, ou qualquer feito da vida em outros âmbitos, quando a gente torna isso público, lógico, tem um ponto positivo, um ponto negativo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, às vezes para não absorver coisas erradas, mas assim, de forma indireta e sem perceber, a gente acaba inspirando pessoas de diversas formas. Sim. E a gente acaba se tornando inspiração para outras pessoas sem a gente saber, entendeu? A gente começa a ter pessoas que tomam a gente como referência, a gente vira ídolo dessas pessoas, entendeu? Vira inspiração dessas pessoas, e as pessoas guardam isso com muito carinho. Às vezes a gente acompanha tanto uma pessoa na rede social, quando a gente vê ela, a gente parece que é tão próximo, né? Sim. Parece que está tão próximo ali da pessoa. Exato. E eu gostaria de saber isso, nessa trajetória, nessa mudança de vida, igual você falou, você teve muito feedback negativo, mas pode ter certeza que você teve muito mais feedbacks positivos. Até quando eu lembro que você postou o seu antes e depois e tal, eu acho que a sua rede social nunca bombou tanto, né? Nunca teve tanto engajamento como naquela... Às vezes eu até fico assim meio de comentar, né? Porque eu gosto até de falar, mas assim... Mas como você se sente hoje inspirando outras pessoas? Para mim isso é surreal. Eu nunca imaginei, né? Então eu não busquei isso. Isso aí foi algo que
que veio. Então, hoje, chegar ali, às vezes principalmente depois de prova, porque eu sempre chego em alguma prova, nunca tá assim 100% redondo, né? Então, o último 70.3 foi algo que eu achei que eu não ia conseguir, porque eu tive a lesão no pé, os médicos falavam que eu não podia mais correr para achar outro esporte, e eu falei, não, eu vou voltar a correr. Então, cruzar aquela linha de chegada, para mim foi algo assim surreal, né? Eu falei, eu tô voltando, né? Então, eu chorei mesmo ali, né? E eu recebo assim, mensagens de pessoas que falam, putz, você é minha inspiração, eu comecei a correr por causa de você. Uma colega de trabalho falou que o filho dela começou a fazer triatlon, o menino tem acho que 12 anos, porque se inspirou na minha história. Uma outra colega de trabalho também está agora querendo fazer uma maratona. Eu olho assim e falo, gente, eu não esperava por isso, né? E totalmente orgânico, né? Totalmente orgânico, porque assim, o meu Instagram, para quem me segue, você sabe, ali eu posto a minha opinião, às vezes quando eu tô bravo com algum treino, eu corneto vocês ali no Instagram, tudo. Então, assim, a vida real, né? Não tem nada do tipo assim, eu fiz um treino de 10 km, foi muito bom, muito prazeroso, tal, não sei o que, obrigado coach, e marca nutricionista, fisioterapeuta, coach, ai que legal, good vibes, né? Não, ali não, eu falo, quem que foi o filho da mãe do treinador que pôs um treino desse numa terça-feira? Eu xinguei até a sua 9ª geração, eu ponho mesmo, né? Então, eu fico muito feliz que o pessoal segue, né? E vê como é difícil, porque é muito fácil você entrar no Instagram de alguma celebridade e postar tudo bonito, maravilhoso. Não é bonito, maravilhoso o esporte. Você tem que... É difícil, né? Conciliar a rotina, você tem que encaixar aqui e acolá. Então, você acaba inspirando, porque a pessoa vê, puta, o cara também tem dificuldade, não é fácil. Isso legal também é mostrar também as dificuldades, Sim. né? Porque assim, encaixar a rotina para treinar, ainda mais em provas de long distance, de endurance, o volume, a cobrança de treino é muito grande. E como você negocia essa rotina dentro de casa com a Raquel? Essa é difícil, mas aquilo que eu sempre falei, ninguém faz um Ironman sozinho. Ninguém. Então, hoje eu tenho ela como a minha maior fã, né? Meu maior suporte, meu tudo, né? Então ela me ajuda em tudo, né? Então eu falo, olha, essa semana vai ser pesada, porque vai ter treino e tal, não sei o quê. E ela acaba também adaptando o trabalho dela, do tipo assim, ele vai ter que treinar a manhã toda do sábado, então eu vou, sei lá, trabalhar a manhã toda do sábado, né? Eu não vou ficar ali na porta, e aí? Já terminou o treino? Ó, quero passear, quero sair, tem que ir no mercado, tem que fazer isso. Não, a gente se conversa, adapta as agendas e tudo, né? Para fazer acontecer. Então, hoje, sem ela, eu não estaria fazendo Ironman nada. Eu vejo muitos amigos que falam, mas a minha esposa não me apoia, né? Nunca vou fazer um full distance porque minha esposa não gosta, minha esposa não apoia, eu tenho filho, eu não sei o quê. E eu tenho um amigo, o Douglas, que a gente conheceu em Roth. Cara, eu ia até falar dele agora. Ele também é uma baita inspiração para mim, porque... Casado, lembro que a gente conheceu esse cara andando no bike. Foi pro bike check-in? Foi pro bike check-in. Aí Sim. Nós ali andando, ele também é brasileiro, ele começou a falar do que ele tinha feito, aí o Dirk olhou pra mim, olhei pra ele, não olhou pra ele e falou assim, esse cara não... Será ele que tava com sub-9 no... ele tinha um número dele. Com sub-9. Porque lá em Roth, quem tem um sub-9 tem preferência na largada, né? Acho que é alguma coisa larga tipo, mais cedo, né? Isso. Então aí nós olhou e falou assim, será? Um cara normal. Normal, igual a gente. Aí nós até deu uma stalkeada antes, né? Se ele estiver ouvindo, você... Nós até deu uma stalkeada. Desculpa, Douglas. Acho que você assim, não sabe. Não, é real. Aí depois a gente até falou... Ela tinha feito Kona. Aí a gente Boston. até comentou, né? Falou assim, porra, o cara...
cara com uma posição assim de referência no trabalho, com uma família, com um volume de treino gigantesco e performando. Naquela época, acho que ele já tinha. Ele tinha o quê? Próximo de uns 45, 50 anos. Não, ele tem minha idade. Tem sua idade? Eu não sei 40, a idade dele. Acho que 43, eu acho. Por aí. Então, assim, porque eu recebo até hoje, tipo assim, você treina muito porque você não tem filho, né? Você consegue fazer isso porque você não tem filho, porque o dia que você tiver filho, você não vai conseguir fazer, né? Então, e o Douglas é uma inspiração para mim, porque, assim, aquilo que você falou, ele tem uma posição no trabalho muito alta, né? Uma referência. Ele continua estudando, tem os filhos, a família, tudo. Então, é inacreditável. Então, eu costumo fazer que tudo na vida é importante, né? A gente não pode deixar de fazer as coisas. Lógico, existe momentos que você vai se dedicar mais energia para uma coisa do que para outra. Mas eu via na época de hot, eu tinha um volume de treino gigantesco de trabalho e conseguia treinar. Depois de hot, meu volume de treino despencou, muito menor, e eu não conseguia treinar. E aí eu me via uma pessoa, eu ficava mal não por treinar, por ser desorganizado. Entendeu? A gente entra num ciclo de inércia, né? Que a gente às vezes não percebe. E hoje com o Dudu, com 2 anos, eu treinando, lógico, eu até conversei com a minha esposa essa semana, falei, nossa, primeira semana do ano, eu nunca trabalhei tanto na vida como eu trabalhei essa semana e completei 100% da minha planilha. Aí fala, mas como? Eu trabalho assim, eu tenho uma rotina que eu começo a trabalhar muito cedo, paro na hora do almoço, volto fim de tarde e vou até a noite. Então eu tenho esse gap da horário de almoço. Aí eu treino 11 horas da manhã, eu treino 1 da tarde. Quinta mesmo, eu almocei tipo meio-dia, eu marquei no relógio. Falei, daqui 1 hora eu vou sair pra pedalar. Aí você vai pedalar com a barriga cheia, mas já tinha dado 1 hora. Falei, agora vambora, num sol. Num sol, isso que eu ia falar. Aí eu cheguei em casa, tipo, 1h30 de pedal, cheguei em casa, guardei a bike, olhei no relógio 20 para as 3, aí 3h15 eu tinha que estar dando aula. Aí eu bati um whey com fruta, fui tomar banho, voltei, coloquei o whey na caramanhola, peguei uma fruta e já saí pra trabalhar. Aí até falou assim, nossa, você já vai? Eu falei, já vou. Aí assim, então tipo assim, tira você da zona de conforto. Total. Hoje eu não tenho aquela sonequinha mais depois do almoço. Mas você também pode ter a sonequinha, mas assim, é questão de escolha, né, Dirk? É questão de escolha. Você tem o seu objetivo. Eu até falei pra Thaís, a gente escolhe a posição que a gente quer estar. Entendeu? Se eu escolhesse não treinar, provavelmente o meu Ironman sairia uma bosta, ou nem eu faria, né? Então, assim, a gente precisa escolher aquilo que realmente a gente quer e nos dá prazer, né? E hoje eu faço isso não por obrigação, porque eu gosto, né? Sim. Exato. Hoje mesmo, antes de gravar o podcast, estava treinando, saí do treino, vim pra cá e eu tô maior feliz porque tá só começando os treinos e foi muito melhor do que eu imaginava. Então, Dirk, agora vamos fazer um bate rápido assim, você responde o que vem na sua cabeça, tá? Não precisa ter trava na língua, não. Tá. Beleza? Toma cuidado com isso. Vamos lá. Fora do esporte, o que você gosta de fazer? Viajar e comer. Viajar e comer. Vamos lá, falando de comida, o que você mais gosta? Bolo. Bolo. Bolo e doce. Bolo e doce. Então, o seu preferido é doce. Sem dúvida. Se fosse salgado? Se fosse salgado, como também, mas hoje acho que... não, o negócio é doce, né? Cara, mano, eu fui pra Alemanha, lá, foi no mercado, sabe que ele me apresentou no mercado? Os doces que não tem no Brasil. Então, inclusive ele trouxe ele e a Raquel trouxe pra minha esposa, deixou um recadinho que não era pra mim, tá? Era pra ela. Pra você ver como que ele gosta do treinador. Você tem que tratar bem quem te dá comida, não quem te dá treino. Então, foca no nutricionista, esquece treinador. Mas comida, arroz, feijão e ovo e pão com melhor. Ovo. Pão com ovo Pão com ovo é o tradicional. Porra, não né? tem coisa melhor. Não tem igual. Hobby preferido sem ser esporte. Esquece um pouquinho o esporte. O que você gosta de fazer no dia a dia, no final de semana? Comer, assim, experimentar, viajar,
assim, basicamente isso. Eu não tenho um hobby fora do esporte, né? É mais viajar, conhecer algum lugar diferente, passear. Legal. Brasil ou Europa? Puta. Eu até comentei isso daí com uma menina no aeroporto, né? Que trabalha no aeroporto. Ela falou assim, nossa, mas o que você está fazendo? Você mora na Alemanha, o que você está fazendo no Brasil? Eu falei assim, o Brasil tem 1 milhão de defeitos, mas esse país é maravilhoso por causa das pessoas. Não tem ninguém igual ao brasileiro. Então, Brasil, sem dúvida, com todos os defeitos, todos, porque todo mundo fala que a Europa, a Alemanha é linda, maravilhosa, organizada, tá, mas tá cheio de defeito. E você só descobre os defeitos morando lá e não é indo de férias. Então eu conheço os defeitos de Inglaterra, Alemanha e Brasil. Hoje, o Brasil sempre. Prefere viver no Brasil com os defeitos do Brasil. Sim. Gosto muito do Brasil. Legal. Muito. É, bacana. Galera, eu tive a experiência de ir para a Europa, eu amei. Foi uma experiência muito legal na minha vida. Mas quando você chega na sua casa, né, que você volta pro Brasil, você fala, puta que pariu. Sim. Que energia diferente. A energia é diferente. E conversando com as pessoas de lá que tiveram a oportunidade de vir pro Brasil, todos são apaixonados. Fala, puta, Brasil. Quando descobre que você é brasileiro, o cara fala, nossa, eu fui pro Brasil, eu conheci, tenho amigos lá, não sei o que, o brasileiro é alegre, vocês estão sempre sorrindo. Eu falei assim, a gente tá sempre, muitas vezes na merda, mas a gente tá rindo, a gente tá fazendo piada, a gente tá, sabe, é um povo sorridente e caloroso, né? Então as pessoas ficam impressionadas com isso e hoje é o que a gente gosta, o que a gente sente falta, né? Porque lá não tem, isso a gente não tem lá, esse calor. Legal. Esse contato humano também é a principal diferença, né? Uhum. Eu já tô vendo aqui, né? Você já tá com a resposta, né? Mas, Dirk, quando não tá com roupa de esporte, tá com roupa de esporte, deu pra entender? Depois que você se embarcou no esporte, Não. sempre tá com camiseta de... Porque assim, você olha no meu guarda-roupa, é só camiseta finisher, né? Como que é seu estilo sem estar praticando esporte? Você imagina, para um ex-gordinho chegar onde eu cheguei, eu vou usar roupa de finisher, de pijama, até para num evento de gala, né? Só que eu andei sendo cornetado por uns amigos e também pela minha esposa, né? Você não tira essa camisa de Iron Man, você não tira essa camisa de finisher e não sei o que. Falei, então tá bom. Aí eu fui, comprei umas camisetas normais, né? Mas da prova. Casual da prova. Só que da prova, não. Mas eu gosto de... casual mesmo. Não gosto de... Nada chique. Beleza. E o braço, depois que começou a fazer atividade física, vive sem um relógio ou não? Deixa até pra dormir. Pra ver se eu dormi bem ou não sei o que. É horrível. Eu não tiro nem pra dormir. Nada. Durante os treinos, o que você prefere? Suplementação de forma geral, tipo um pó que você dilui, um gel de carboidrato? Ou você prefere coisa sólida, comida? O que te dá prazer se alimentar treinando? Para correr eu tentei com algo sólido, só que não vai, então tem que ser gel mesmo, né? Não tem escapatória, então... Mas para bicicleta, isso daí é altamente negociado com a minha nutricionista, são as balinhas, aquelas que eu trago para vocês. Ali então lá na Alemanha, você sabe, você tem uma infinidade de sabores e não sei o que. Então dá para experimentar todos até a prova. E sem se sentir culpado, né? Tipo, vou engordar. Não, faz parte da nutrição ali. Abra um parênteses aqui, que o meu primeiro full foi em 2014 e lógico, de lá para cá a indústria de suplemento evoluiu demais. E continua evoluindo. O que servia há um ano atrás, agora não é que não serve, já tem produtos com melhor absorção, melhores performances, melhores resultados. E isso, o mercado, a indústria vai continuar evoluindo. Mas eu lembro que antigamente eu levava bisnaguinha, eu colocava geleia, doce de leite. Aí aí eu alternava a bisnaguinha com azeitona por causa do sódio, do potássio, porque não tinha. Depois veio as cápsulas de sal.
Hoje você tem já eletrólitos de outras formas, já dentro do gel. Então, nós comíamos muito. E isso era até ruim levar no dia de um Ironman full, amarrava a bisnaguinha na Nossa. jujuba, bala Sim. fine. Né? E hoje a gente quase não consome mais alimento sólido e acaba utilizando o que a indústria produz, porque por vários aspectos, tanto pela qualidade, tanto pelo fácil transporte, manejo e assim por diante. E uma coisa que me salvava muito era a Coca-Cola, cara. Como que eu amava tomar Coca-Cola. E o meu pós-treino naquela época sempre era caldo de cana. Nossa! Cara, sempre era caldo de cana. E existe uma pesquisa, tá, galera? Que o caldo de cana pós-treino é muito eficiente, tá bom? É muito eficiente. E eu tinha o privilégio de dar a volta pra minha casa. Tinha um tiozinho que fazia caldo de cana. Então eu adorava. O que eu tenho mais saudade daquela época era o caldo de cana. Mas também era assim, né? Era calculado, né? Era um copo ali de 300 ml no máximo. Porque se tomasse 500, 1 litro, já desmaiava, né? Tava pico glicêmico. Exato. E tipo de treino, quando você pega a planilha, assim, às vezes que você xinga a gente lá, posta na rede social, fala mardito que colocou esse treino hoje. De todas as metodologias de treino, assim, são inúmeras, né? Treino de endurance longo, né? Em baixa intensidade, treino de alta intensidade, que entra os tiros intervalados, os treinos mais ritmados, entra os pace run, treino rolling hills aí, que sobe e desce aí de subida. Vamos colocar aí com marcha pesada, marcha leve, foco em cadência, se tratando de bicicleta. Mas e quando você olha na planilha e você sai para treinar sorrindo, assim, qual tipo de treino você mais gosta? Treino longo em Z2, amo de paixão, muito. Aquele ritmo de cruzeiro. Sim, nossa, aquilo ali pra mim, gosto muito. Fartlek eu gosto também, só que Z5C, hora que eu vejo ali eu falo, meu Deus, até comento com a Raquel, falo, essa semana vai ser pesada. Sentiu o gostinho azedo na garganta, coração querendo sair pela boca. Nossa senhora. Sim, e eu tenho um circuitinho perto de casa, só tem eu lá correndo, né, dando os tiros, né, o pessoal às vezes, quando tem intervalo, né, às vezes 5C, eu acabo morrendo e muitas vezes o pessoal fala, você tá bem, você precisa de ajuda? Eu falei, não, eu tô bem, faz parte do treino. Meu treinador que é maluco mesmo. A hora que eu vejo no celular assim, eu falo, ai cara, essa semana vai doer. Esses eu não gosto não, mas treino longo em Z2 amo. Show. E lógico, nem sempre pela rotina você tem a disponibilidade de fazer o que quer, mas você prefere treinar em qual horário? De manhã tomar um café e treinar, esse daí é o melhor, porque é onde eu tô bem, né? Tô descansado e também é a partir desse treino que eu vou me sentir bem o resto do dia inteiro. Senão eu fico ali molengão, tenho que tomar café para acordar, então é esse treino aí. Treino sem música ou com música? Sem música, só ouvindo meus pensamentos. Lógico, para bicicleta... aí tem que ter música ou Netflix, alguma coisa, porque... Coloca um documentário, alguma coisa do tipo, porque ali. Senão ficar ali sozinho, sem nada, é difícil. O próximo treino na Alemanha já vai dar pra você assistir o seu podcast. Então, esse eu quero... Tô curioso. Legal, Dirk. E vamos lá, agora... Não queria perguntar isso, mas que time você torce? Flamengo. Isso aí desculpa. Entendeu? Desculpa, mas eu tô insuportável. Infelizmente, depois do ano passado, eu tô... todo respeito. Roubou todos os nossos títulos. Roubou não, né? Mérito, né? Parabéns. A gente tem que reconhecer o adversário. Obrigado. Então, assim... Beleza. E... Dirk, todo esse bate-papo que a gente teve aqui, eu já sabia da história, foi incrível ter você aqui com a gente. É uma pessoa que saiu do Brasil para ter novas oportunidades de vida, acabou passando por uma fase de pandemia, burnout, se encontrou no fundo do poço, obesidade, sedentarismo,
e se encontrou no esporte num lugar que basicamente é você e a Raquel, né? Um tem que dar a mão pro outro e enfrentar a dificuldade junto. Lógico, acabam conhecendo outras pessoas, outros ciclos de amizade. E imagina o quanto foi difícil isso. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que hoje enfrentam essa situação de depressão, de burnout, de obesidade. E uma mensagem de apoio, de carinho, que está assistindo a gente, que como fonte também de motivação, de trazer uma pessoa que já passou por tudo isso, entendeu? E se encontrou no esporte, se encontrou nos desafios e que hoje está bem. Está bem e tem planos futuros, tem desafios futuros. Independente do esporte que a pessoa escolhe, mas se movimentar, liberar endorfina, isso é muito importante. Então, que mensagem você deixa para as pessoas que estão assistindo hoje? E principalmente para aquelas pessoas que encontram o capetinha aqui no ouvido, jogando você para baixo, que está com dificuldade de achar a luz lá no fim do túnel, está com dificuldade de achar a direção, ou está passando por um tratamento pesado. Deixa sua palavra aí para essas pessoas, por favor. Não desista, né? Acho que esse é o principal ponto. Não desista, corra atrás. Hoje a gente é bombardeado na rede social com pessoas que correm distâncias altíssimas. Começa caminhando, põe um fone, vai passear. Porque assim, o esporte ele faz muito bem, né? O esporte ele ajuda, ele clareia a mente, né? E só começa, né? Dá essa oportunidade. Ah, mas eu não gosto de suar. Ah, eu não gosto de... Acha alguma coisa. Alguma coisinha ali, não precisa fazer nada extremo. Começa uma caminhada, nem que seja academia, natação. Só dá uma chance, uma oportunidade e vê e faz esse comparativo que eu fazia. Como você se sente antes e depois do esporte. Se alimenta direitinho, sabe? Cuida do seu corpo, que esse é o seu templo, né? Então, Deus nos deu isso pra gente, né, cuidar também, né? Então, começa a ver, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais motivado. Se você está com sobrepeso, respeita a alimentação, você vai começar a se motivar a ver o peso reduzir, aquela calça que não entrava, começar a entrar, né? Valorizar os pequenos detalhes, né? Os pequenos detalhes e as pequenas vitórias, isso é extremamente importante. E seja o seu maior fã. Não espera que alguém vai te reconhecer, que você vai postar alguma coisa, alguém vai mandar parabéns. Não, você tem que ser a primeira pessoa a ser seu fã. Então, eu corri 1 quilômetro, faça um escândalo no Instagram, postão, textão, o que quiser, mas faça. Então, se motive e seja seu fã, porque ninguém vai chegar e te... Lógico, tem gente que vai apoiar, tem gente que vai, mas tem muita gente que vai tentar também te colocar para baixo. Então, você tem que ser o seu maior fã e mostrar que eu sou maior do que tudo isso, né? Então, e outra... às vezes eu não sou muito bom com palavras. Então, se alguém estiver passando por alguma coisa e quiser, né, que nem eu tenho hoje, muitas pessoas que mandam mensagem para mim e falam, putz, olha, meu conhecido ou meu marido, ele está passando por isso e tal. Como é que você fez, né? No seu caso? Tá aberto, meu Instagram é aberto. Esse network também é muito importante. Sim. E galera, é unânime, né? Isso não... Todas as pessoas aqui que eu já entrevistei ou que passou por algum episódio parecido com o do Dirk, a gente precisa dar o primeiro passo e precisa iniciar devagar, valorizando as pequenas conquistas. Lógico, a gente tem metas, tem objetivos grandes, futuros lá na frente, mas a gente não chega lá na frente sem conquistar as pequenas coisas primeiro. Então, assim, não tenha vergonha de começar. Comece caminhando, depois trotando. Vai chegar um momento que você vai sentir a necessidade de ter alguém para te auxiliar, para te ajudar.
E a partir deste momento você começa também a sonhar mais alto. Mas o importante primeiro é escolher algo que vai te fazer bem, né? Sim. Que vai tirar você daquela situação. Ou que vai proporcionar momentos de prazer que devido à doença você não está reconhecendo ou não está vendo esses momentos de prazer, né? Exato. Aí você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? É importante dizer também que não é uma linha assim, né? Não é, eu vou melhorar e vai ser... Vou começar, vou melhorar e acabou. Não, tem momentos que você vai ter recaída, né? Você tem recaída, então eu já, quando eu tive a lesão do pé, eu voltei a ter compulsão alimentar, engordei 8 quilos, voltei a... Então, assim, altos e baixos. Então, você vai estar bem, depois você vai estar mal, então você só tem que saber equilibrar as emoções para quando você estiver lá embaixo, para você não te deixar levar. Você olhar e falar, puta, eu estava ali em cima, vamos lá. E aí você vai. Então, no final do ano, você vai ver que é assim... Mas você subiu, você tem que comparar, você tem que saber, você tem que valorizar cada vitória. Porque às vezes a gente acaba subindo tanto o sarrafo nas coisas que a gente não acaba vendo nada. Fala assim, nossa, eu fiz isso. A gente não valoriza. Né? Então é importante também passar por esses altos e baixos, enfrentar as outras dificuldades, até para isso brinda a gente, né? Sim, lógico. Eu tinha 70.3, por exemplo, fiz o meu quarto 70.3. Podia ser algo... Mas eu chorei, que nem criança na linha de chegada. Por que eu chorei? Porque meses atrás os médicos falaram que eu nunca mais podia fazer aquilo. Foi um recomeço, foi uma vitória nova. Então comemora. Mas 70.3 já fez o full. Amigo, não era para nem estar fazendo isso aí. Legal, Dirk. Ficou algo assim dessa trajetória, dessa vida que você gostaria de comentar, que eu não consegui abordar aqui, ou que você queria... deixar aí pra galera que você acha que é bacana, que seria informações legais aí? Eu acho que é basicamente isso daí, né, que eu falei. Mais importante, seja seu maior fã, curta a sua evolução, curta seus passos, curta seus amigos e apoie. Durante toda essa jornada eu esperei apoio de algumas pessoas que não me apoiaram, muito pelo contrário, colocaram para baixo, né? Então o mundo está cheio de crítico, criticar é fácil. Então vamos parar de criticar e vamos começar a apoiar, né? Seja quem está começando ou na academia, está começando na academia, está com sobrepeso, não faz piada, não faz gracinha, se alguém está fazendo um aparelho errado, vai lá e ajuda. Então vamos criticar menos, apoiar muito mais. Essa daí é a minha principal mensagem. Essa visão, show. Sim. Dirk, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por separar um tempinho da sua agenda nesse período de férias aqui no Brasil. A gente fica muito honrado, primeiro de ter você aqui, de ter a sua presença, de você dedicar um tempo também para estar aqui falando e compartilhando a sua experiência com a gente. Vocês viram, né, pessoal? É uma história surreal, assim. É uma história inspiradora, que o mais legal, né, de atleta para atleta amador para atleta amador, pessoas comuns do dia a dia, que tem dupla, tripla jornada aí, com treinos, trabalho, família, cuidados de casa, estudo, viagem, amigos, e que é possível. É possível quando você acredita, quando você estabelece metas, quando você se organiza e principalmente se dedica. Igual eu falei no início, o Dirk é uma das pessoas que está do outro lado do mundo e me inspira aqui no Brasil, porque o que me dá mais orgulho dos meus alunos são aqueles que têm objetivos, têm metas e o principal, fazem acontecer. Porque o que nós mais temos hoje são pessoas de ciclos curtos, sabe? Que fazem acontecer por momentos, se submetem a situações que não são saudáveis
não é que elas estão erradas ou estão certas, cada um faz o que quer da vida, mas não é uma coisa que vai te dar prazer a longo prazo. E ter alguma coisa que te dê prazer a longo prazo não é fazer por ego, é fazer por vida, fazer por prazer. E quando eu vejo isso, quando eu vejo as fotos dele, do antes, do depois, isso me dá um orgulho também de contribuir com uma parcela pequena dessa história, porque nós professores, a gente dá o pontapé, dá a diretriz, mas nada disso funcionaria se a pessoa não colocar em prática. Às vezes eu vejo no dia a dia, tipo, atletas reclamando de médico, reclamando de nutricionista, reclamando de professor, reclamando do amigo que está treinando. Reclama de todo mundo para achar um defeito da falta de dedicação e empenho da própria pessoa. Sim. Não adianta o nutricionista passar uma dieta se você não fizer e falar que ela é ruim. Não adianta um professor passar um treino se você não fizer exatamente o que está no treino e reclamar do professor. Você vai conseguir saber se realmente é bom ou é ruim se você fizer, né? Aí você vai ter um parâmetro para análise, né? Mas então o importante é colocar em prática e valorizar também as pessoas que estão ali acompanhando esse processo. Então, Dirk, muito obrigado. Ele tá devendo um Ironman comigo no Brasil, tá? O pior é que ele tá demorando, né? Eu não vou poder mais parar de fazer Ironman, né? Tem que continuar, mas ele tá devendo uma prova aqui pra mim. Tá na lista. Pra vir aqui no Brasil. Lógico, a gente quando vai fazer lá, ele vem aqui, depende de uma logística totalmente diferente. E é um prazer compartilhar essa jornada com você, tanto como amigo, como treinador, essa evolução. E muito obrigado aí por dispor novamente aí do seu tempo, que imagino que seja extremamente valioso você vir para o Brasil e ter tempo com amigos, com família, todo mundo querendo estar com vocês e você querendo estar com as pessoas e dedicar esse tempo aqui. Pessoal, então esse foi mais um podcast, nosso episódio número 11. Você que acabou de ouvir pelas mídias ou acabou de assistir pelo YouTube, não esquece de seguir a gente nas plataformas para você acompanhar essa história incrível do Dirk e também as demais histórias e as que já foram gravadas. São histórias de pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias e que possa te motivar para você também conseguir evoluir tanto no esporte como pessoas. Então você também é capaz de fazer coisas incríveis, basta organizar. Quando fala basta, não é tão simples assim, mas se dedicar àquele propósito. Acho que tudo na vida tem um propósito, e quando você vê uma pessoa sofrendo numa prova e deixando o capetinha para trás e conseguindo uma nova vida, uma nova visão, isso nos orgulha demais. Então é isso, Dirk. Muito obrigado aí pela participação. Eu agradeço, Gui. Muito obrigado. Bora pra cima e que venham os próximos desafios, né? Me fale. Quais são? Áustria agora? Ironman Full Áustria? 70.3 em Veneza, em maio, e depois o Full na Áustria, né? Vamos pra cima que vamos pra cima que o ano promete. Aí são 6 meses de preparação aí pras provas e bora acompanhar essa jornada aí desse novo triatleta. Novo e não tão novo assim. Novo no esporte, não na idade. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.